Pais queridos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, e a alegria do nosso coração em vê-los, e que Deus os abençoe gostosamente nesse dia. Quero ler o texto que está em Lucas 21, Lucas 21, de 1 a 4. Jesus olhando no templo o que aconteceu o seguinte: olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus o que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha, tudo o que possuía. É um texto que pode até passar despercebido pela sua simplicidade, mas a gente pode verificar a riqueza preciosa do que significa esse destaque de Jesus para a atitude daquela pobre viúva. Pense bem e prestemos bem atenção. Vivemos num tempo em que palavras que são proféticas se tornam visíveis para todos nós, como por exemplo, a fé de muitos esfriando. Outra colocação do Senhor Jesus: quando o Filho do Homem voltar, por acaso achará fé na terra? E quando se fala em milagres, a gente ouve muito pelos conceitos da sociedade confusa, dizendo, mas não existe milagre, existe o esforço de cada um. Na vida secular, o esforço de cada um tem uma importância muito grande. E tudo que possamos aprender para sermos empreendedores, isso é maravilhoso. Mas para o servo de Deus, a essência do poder na sua vida é a presença do seu Deus através da ação do Espírito Santo. É extraordinário para todos nós, queridos, quando nos sentimos participantes da cidadania do reino e, como igreja, vivamos um relacionamento de intimidade com o nosso Deus e fidelidade para com a sua palavra. Por quê? Porque isso permite o adentrar no recinto da absoluta dependência do Senhor em todos os aspectos da nossa vida, o que gera uma fé inabalável. Quando se fala em coisas dessa natureza, eu sempre digo que quando se dá um testemunho aqui, esse testemunho pode alegrar pessoas, entusiasmar pessoas, mas a convicção do que é Deus na vida de quem o ama de verdade é quando nós temos experiências do que Ele pode fazer na nossa vida. E Deus pode nos surpreender a cada dia, porque nele está a capacidade de ir ao sobrenatural. E quem crê, consegue ver delícias sobrenaturais acontecerem em nossas vidas. É o operar da ação do Espírito Santo, nutrindo a nossa segurança e fortalecendo a nossa esperança a nossa experiência na eternidade com o Senhor. A convicção que precisamos ter que nós não somos apenas crentes por nominação, nós somos crentes por uma determinação do nosso querer para com as coisas de Deus. Ter convicção da salvação é uma obrigação de cada um de nós. E para que essa salvação nos traga plena convicção, nosso relacionamento com Deus precisa ser aprimorado a cada dia e cada vez mais intensamente. Isso é um desafio sim, porque nós estamos precisando de uma restauração muito séria em todos os aspectos. Os adoradores precisam priorizar o que é adorar ao Senhor e o que é viver uma vida secular. Me permita, eu preciso beber bastante água. Olha o que nos diz Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade.
sirvamos a Deus, usufruamos o que Deus pode fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. No texto base que lemos há pouco, o verso 4, o Senhor destaca: esta viúva deu da sua pobreza tudo que possuía, todo o seu sustento. Qual o destaque que o Senhor quis dar? Para nós entendermos. Porque no natural, a viúva poderia agir, a princípio, da mesma forma que a viúva de Sarepta. A história da viúva de Sarepta, que está em 1 Reis 17, 8 a 16. É bom a gente ver para entender melhor. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, essa história, através do profeta Elias, que Deus lhe falou que haveria falta de chuva e haveria muita pobreza em Israel. Tanto é que ele orientou para que ele fosse às margens do Jordão, ali ele beberia de uma fonte e os próprios corvos trariam alimento para Elias. Se fosse aqui seria urubu, mas lá é corvo. É verdade, talvez, mas é uma verdade absoluta. Não é isso mesmo? Mas a fonte secou. Então, Elias foi, através da ordem divina, à busca de uma viúva. Preste bem atenção. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva, que te sustente. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E ela indo buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela, a farinha não acabou, e da botija, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Queridos, quem já viveu experiência de ter uma única esperança, a ação divina, sabe o que é isso? Deus é supridor de cada uma das nossas necessidades. Nós não podemos fugir nem para um lado nem para o outro. Não posso trazer para cá uma mensagem que eu posso, só o Senhor me pode fazer, e pode ter, e pode acontecer, como fez com essa mulher. Da sua botija não vai faltar o azeite, e da sua panela não vai faltar a farinha. Deus é poderoso para dar muito mais do que você pode pensar ou imaginar, segundo o seu belo propósito. Esse é o nosso Deus, é o Deus da verdade, é o Deus dos fundamentos. Só na visão e vivência da cidadania do reino, podemos ser plenamente confiantes no milagre. Para muitas pessoas não há milagre, mas para o povo de Deus, a vida de cada um já é um milagre. E eu posso te dizer isso de cátedra, minha vida hoje é um milagre de Deus. Nós temos que entender essa realidade e nos apropriarmos dessa realidade, e entender quantas pessoas lá fora precisam de uma palavra de conforto. E essa igreja precisa entender,
que não podemos estar presos. Aqui estamos reunidos para adorar, mas continuaremos adorando lá fora, fazendo, distribuindo fundamento, distribuindo farinha e azeite para muitas pessoas que não têm. Mas entenda, olha o que nos diz Filipenses 4:19. O meu Deus, diga o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Foi a evidência da confiança da viúva pobre, que na realidade era muito rica. Cristo é tudo. Cristo é nossa esperança. Deus age na verdadeira adoração. Diga à pessoa do seu lado: Deus age na sua adoração. Com certeza, as necessidades daquela mulher foram supridas radicalmente. O que aconteceu espiritualmente ali? A essência da fé inabalável e confiança, o que a levou a entregar em adoração tudo o que possuía. Isso é, o desenvolver a salvação no zelo para caminhar debaixo do senhorio de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Quando se fala nisso, a ideia de alguém por chegar, ele está falando em dinheiro. Eu não estou falando em dinheiro, estou falando em coisa muito mais importante do que dinheiro. Muito mais importante do que dinheiro. Tudo isso passa, mas os que fazem a vontade do Senhor vão permanecer para todo sempre. Isso é desenvolver a salvação no zelo do senhorio de Cristo. Quando nós analisamos um texto de Lucas 20, de 9 a 18, a gente precisa verificar algumas coisas. Vamos ver o texto. Lucas 20, de 9 a 18. Eu vou ser rápido por causa do tempo. E começou a dizer ao povo esta parábola. Jesus: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. Preste bem atenção nisso, vá analisando devagarinho. E no devido tempo, mandou um servo aos lavradores. Vieram tantos profetas desde a antiguidade, para que dessem fruto da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro. Mas ele, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez vendo-o, o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Todo mundo sabe quem é isso. Que lhe fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto? Pois que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feita em pó. Se você analisar a história, vai para o Antigo Testamento até chegar na graça em Cristo, você vê que aí está embutido todas as informações. Desprezada por tantos, desprezada por Israel, mas quando chegou a graça a nós, não podemos mais desprezar nada. Preste bem atenção. Verificamos a realidade de tantas vidas que se enquadram desta maneira. Vamos entender melhor com o desenrolar dos fatos. Talvez até nós mesmos, muitas vezes nos enquadremos. Vidas que precisam extrapolar limites naturais através da fé naquele que é Senhor de todas as coisas. Primeiro,
Vivemos e exploramos vinhas arrendadas. Nada aqui nos pertence. Nem a nossa própria vida nos pertence. Nós somos dependentes de tudo nas diretrizes dos céus para conosco. Veja o que nos diz o Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor são todas as coisas. Então, queridos, nada aqui nos pertence. E também na consciência de que estamos de passagem aqui. Todos nós temos que ter essa consciência. Uns têm mais tempo, outros têm menos tempo. Eu já estou com 76, eu espero ir a 100, se Deus quiser. Mas não sei, amanhã será o amanhã e ele não me pertence. Não é mesmo, amigo? Mas entendamos algo. Hebreus 11, 13. Vamos consubstanciar o nosso entendimento. Todos estes os profetas, todos os nossos patriarcas, todos morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-a de longe, crendo nelas e abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Preste bem atenção. 1 Pedro 2,11, falamos dos patriarcas, vamos agora para nós. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Por que essa recomendação? Por que essa preocupação de Pedro? Qual a motivação para isso? Porque ele entendeu que qualquer contaminação que nós tivéssemos, ou que tenhamos, qualquer prisão pecaminosa, qualquer vício que contamina realmente a dignidade, a moral das nossas vidas, impede uma comunhão plena com Deus e a alegria dessa salvação que precisa estar em cada um de nós. Vivemos tempos difíceis, cada dia temos informações, eu tenho me preocupado, eu tenho orado pela China, por esse vírus, coronavírus, né? Que está matando tanta gente, orando para que Deus bloqueie esse vírus. Nós somos vítimas de coisas que nós não sabemos. Nossa vida, querido, está nas mãos do Senhor. É Ele que segura nossas vidas. Olha o que pode acontecer com cada um. Já tem casos no Brasil ainda não confirmados, mas eu tenho pedido a Deus que não confirme nada. E outros vírus mais. Nós somos sujeitos a tantas intempéries que só a misericórdia de Deus pode colocar um chapéu sobre a nossa cabeça, nos protegendo de tudo isso. Quanto mais nos tornamos dependentes de Deus, mais nós vamos acreditando que Ele pode fazer muito mais do que se pode pensar ou imaginar. Logo, usufruir dentro dos princípios do proprietário é coerência e sabedoria, ou seja, obedecer às diretrizes daquele que é Senhor de todas as coisas. É uma luta diária? É uma guerra diária? Nossas razões, nossos direitos, nossas vontades, nossos achismos são terríveis e nos prejudicam de maneira destrutiva. Precisamos mudar de atitudes, precisamos de uma conversão plena e verdadeira, precisamos de uma restauração que nos torne verdadeiros servos e servas do Deus vivo. Todos nós precisamos disso. Eu e você, todos nós. Eu a cada dia e você também a cada dia. Em segundo lugar, o Senhor cobrará os talentos que nos foram distribuídos. Isso está lá no capítulo 25 de Mateus. Ninguém vai ler, mas você pode verificar depois. Cada um precisa apresentar resultados, independentemente de circunstâncias. Os frutos são aguardados. O Senhor aguarda nossos frutos. Vamos chegar lá daqui a pouquinho. João 15,16, olha o que diz. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedistes em meu nome, ao Pai Ele vos conceda. Olha o Senhor dizendo, você pode me pedir que você vai receber, mas primeiro cumpra a sua obrigação para comigo. Deus tem uma correlação de atitudes, Ele age em cima de atitudes. Muitas vezes nossa vida está totalmente depravada,
Mas na hora chegamos aqui, choramos por um momento que aconteceu e querendo que Deus nos responda. Senhor, queridos, Deus é acima de tudo justo. Deus é justo. Diga a pessoa do seu lado, Deus é justo. Precisamos construir condições adequadas para que possamos chegar à presença do Senhor na certeza de que seremos ouvidos. E Deus ouve, e Deus age, muito mais do que se pensa. Diga comigo, eu tudo posso, naquele que me fortalece. Somente naquele que lhe fortalece. Ah, mas eu tenho pensamentos positivos. Para algumas coisas, mas para o reino, só a graça de Deus. Fora disso, é basófia. A responsabilidade é pessoal, queridos. Os planos de Deus jamais, terceiro lugar, serão frustrados. Não podemos perder a oportunidade. Cada momento é uma oportunidade. Ouvimos domingo coisas aqui extraordinárias, que é a postura que deve ter a igreja, usando as cartas apocalípticas, mas é que serve para todos nós. Cada um tem que estar enquadrado, porque o Senhor está vendo cada um de nós. Nós estamos sendo, assim como ele observou aquela viúva pobre, ele está olhando para você. Ele sabe quem é você. Preste bem atenção. O Senhor quer sempre nos ensinar a agirmos devidamente. Olha o que nos diz Mateus 11, 28, 30. 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontraremos descanso, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A gente precisa mergulhar um pouco mais no entendimento, buscando a revelação para a essência do que é a palavra. No Sermão do Monte, começa o Senhor dizendo que os pobres de espírito verão, deles, dos pobres, será o reino dos céus, ou o reino de Deus. Aí você pergunta, o que significa ser pobre de espírito? O que significa ser pobre de espírito? Queridos, é saber a nossa limitação. Saber a nossa limitação. Quando a coisa aperta, quando dói, nós vemos que não somos nada, mas Deus está acima de tudo. Isso é uma pobreza de espírito, tem que entender que só o Senhor pode mudar a história das nossas vidas. Há uma briga genética entre os genes possessivos, dominantes e recessivos, um brigando com o outro para ver quem transmite melhores qualificações fenotípicas de aparência. Querido, isso a genética age, mas no moral, só a ação do Espírito Santo pode transformar nossas vidas. Ninguém mais, só o Espírito Santo. Ninguém mais, absolutamente ninguém mais. Se um não faz, o outro faz. Olha para Josué e Moisés. O que o Senhor disse a Josué? Como eu fui com Moisés, serei contigo. Moisés não fez, mas Josué fez. Se nós não fazemos, alguém vai fazer. Aproveitemos a oportunidade. A oportunidade que existe para todos, para nós em todos os dias. Façamos reflexões com propósitos. Vimos no caso da viúva pobre, na sua reflexão decidiu investir na sua fé em Deus. Entregou tudo nas mãos de Deus. Tanto é que Jesus a referendou. Ele não faria se isso não tivesse nenhum valor. Na sua reflexão decidiu investir tudo na fé em Deus. No natural, poderia pensar que nada possuía. Mas eu não possuo nada. Eu vou dar uma moedinha só. Eu não possuo nada. Eu me reportei ao caso de Eliseu,
naquele episódio de 2 Reis, de 4 a 7. Vamos ver o episódio para a gente poder fazer uma correlação. 2 Reis 4, de 1 a 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. O que ele fazia? Temia ao Senhor. Teu servo morreu, e tu sabes que ele temeu o Senhor. E veio o credor a levar-me e os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Palavra complicadinha, né? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhe trazia os vasos, e ela os enchia, só uma botija de azeite. Que azeite está na sua vida? Só uma botija, uma pequena botija. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Escute. Então veio a ela e o fez saber ao homem. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Queridos, paremos para pensar. Mais uma vez, a dependência de Deus destrói uma pobreza e permite uma pessoa ter todo o seu sustento sem gastar um centavo. Por quê? A palavra daquela viúva também foi: não tenho nada. Da mesma forma da primeira, não tem nada, mas esse pouquinho que tem, coloca nas mãos do Senhor. Você pode não ter nada, mas coloca na mão do Senhor a sua própria vida. A sua história vai mudar e você vai ter em abundância, ainda que não esteja chovendo, mas na sua casa vai chover, porque tem a abastança de Deus para você. Temos que entender essas coisas. Nós temos que sair do anonimato e dar as caras para a verdade. Quantos vasos estão lá fora vazios? E nós temos azeite e podemos encher esses vasos. Quantos? Quantos? A campanha de 1+1 é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Como eu ouvi hoje de manhã uma coisa muito chata, não vou nem tocar nisso, mas às vezes num convite você vai ouvir coisas que até que lhe ofendem. Uma vez, um irmão aqui estava afastado, e eu fiquei preocupado com ele. Peguei o telefone e liguei para ele: ô irmão, estou sentindo sua falta. Sabe qual foi que ele me disse? O que o senhor tem a ver com isso? Eu vou quando eu quiser. Eu calei e disse: meu filho, é uma só questão de amor, mas não se preocupe com isso. Mas depois voltou, e hoje é um grande amigo. Não se preocupe com o que você vai ouvir, se preocupe com o que você vai fazer. Deus contempla nossos propósitos. Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente, outra tradução, aquele cujo propósito
é estar firme em ti, porque Ele confia em ti. Confie no Senhor e você jamais se decepcionará. Qualquer pessoa pode lhe decepcionar, num momento impensado, pode agir, lhe maltratar. Esqueça isso, não se prenda a isso. Olhe para o alto, o Senhor nunca lhe decepcionará. Nunca, jamais lhe decepcionará. Ele diz coisa muito mais séria. Ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, eu não te desampararei. Diga à pessoa do seu lado, Deus nunca vai desamparar você. Essa oportunidade existe todos os dias. Essa nós precisamos fazer realmente de verdade. Veja bem, depois desse fato, amados, busquemos mais e mais vasilhas, conquistando vidas para o reino. Assim praticando, mais e mais vasilhas chegarão, e o azeite de Deus não faltará. Então seremos vidas cheias da abundância de Deus em Cristo, o nosso Messias poderoso. É como diz João 10, só a parte B. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Se a nossa vida abundante com Deus for transbordante, alcançaremos outras pessoas. Temos vizinhos. Eu fiz um desafio para a nossa juventude. Quantos jovens tem aqui perto que não conhecem a graça de Deus, estão vivendo em bebida, envolvidos em roubos, em bebidas, em drogas? Tira um dia antes. Esqueça um dia. Tira um dia. Todos os jovens vão de casa em casa aqui, falando que há um Deus que pode mudar a história da família. Restauração é mudança de atitude. Eu posso ouvir amém? Amém. Diga, eu preciso entender o que é uma verdadeira restauração. Precisamos entender que as riquezas naturais são temporais, comparando com as heranças dos santos. A herança dos santos não pode ser comparada com nenhuma uma riqueza natural. Isso não nos pode impedir de tê-las, pelo contrário. Se está sobrando para você, me dê que eu quero. Isso não impede de ter. O problema é como ter, como tê-las e como administrá-las. Contudo, nada levaremos. Temos o direito, à semelhança da viúva pobre, de decidir em nossas opções. No texto original, no texto inicial de Lucas 21:2, estando Jesus a observar, viu, que lemos há pouco, todos nós. Eu gostaria que você dissesse, eu estou sendo observado. Você sabe, você vê, se olhar para cá, você já vê o meu couro cabeludo, mas o cabelo já se passou. O seu também. Eu também. O seu também. Mas você sabe que não cai um cabelo da nossa cabeça que Deus não permita. Imagine coisas mais sérias. Nada acontece. O Senhor está vendo tudo. Se nós olharmos para Daniel, a palavra foi tão forte para Daniel, pela sua fidelidade, que ele ouviu o seguinte: Daniel, antes de tu pedires, eu já tinha mandado a resposta. Antes de você pedir, eu já tinha mandado a resposta. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Pense nisso com muito carinho. Já disse há pouco, eu não estou falando em dinheiro. É muito mais amplo. Negar esta verdade é tirar a visão da cruz. Quando nós tiramos a visão da cruz, começamos a olhar equivocadamente e caímos, muitas vezes, em muitas ciladas. O reino tem princípios. Diga, por favor, do seu lado, olha, o reino de Deus tem princípios.
Diga, e o gestor desses princípios chama-se Espírito Santo. Só o Espírito Santo é o gestor dos princípios do reino. A cruz é referência para os nossos propósitos, para com o reino de Deus. Olha o que nos diz Lucas 22, 29 e 30, para encerrar. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no reino de Deus, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Quem quer isso para você? Quem quer isso? Quem quer isso? Para que seja uma verdade, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida, e ninguém vai impedir a sua jornada. Vamos em frente, cada um aqui, em nome de Jesus.